Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs que vão chegando. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sejam bem-vindos, meus irmãos, sejam bem-vindos, minhas irmãs, Ana Carolina, Penha, Padre Nelson, Marise, Maria da Penha e todos os irmãos que vão chegando. Sejam todos muito bem-vindos. Bem, hoje o Senhor tocou meu coração a partilhar umas palavras do Evangelho, da liturgia de hoje, mas seguindo uma direção que Deus tem me trazido, qual é a direção? Precisamos crescer em santidade. Precisamos crescer em intimidade com Deus. Então a ótica de hoje que o Senhor me dá é a ótica de subida do monte da santidade através da mansidão. Através da mansidão. Vou tentar falar alguma coisa sobre isso, que nem sempre é tão fácil, né? Mas a gente vai tateando, fazendo o que a gente pode. O Espírito Santo nos ajudará, como sempre nos socorre. Ok? Então, primeiro eu gostaria de pegar aí o Mateus, livro de Mateus, Evangelho de São Mateus, capítulo 5, e que pega assim, do 38 ao 42, conforme a liturgia do dia. Ok? Que eu vou ler agora. Tendes ouvido o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal. Se alguém te ferir a face direita, oferece-lhe também a outra. Se alguém te citar injustiça para tirar-te a túnica, cede-lhe também a capa. Se alguém vem obrigar-te a andar 1000 passos com ele, anda 2000. Dá a quem te pede, e não te desvie daquele que te quer pedir emprestado. Essa palavra é muito rica e não tenho a menor pretensão de achar que eu vou poder dar conta dela toda, embora sejam poucos versículos, né? Mas o que Deus me tocou o coração é a gente olhar um pouquinho para nós hoje, e aí, você, meu irmão e minha irmã que está aí, assim como eu que tenho o meu temperamento, que alguns psicólogos ou analistas, ou estudiosos chamam, né, aqueles 4 temperamentos, aquele conjunto de temperamentos. O meu temperamento é o colérico. Eu sou uma pessoa que tem uma facilidade tremenda a ser impositivo, a ser às vezes autoritária, a ser dominante, a querer mandar, a querer ser líder, pomposo, e uma facilidade a estourar, a se irritar, a perder a paciência, enfim. Então, o que o Senhor está nos pedindo hoje, né? Que a gente possa olhar para dentro da gente um pouquinho a partir dessa palavra e permitir que o próprio Espírito Santo, dentro da terra do nosso coração, possa trabalhar para construir uma bem-aventurança maravilhosa. Uma bem-aventurança que o mundo de hoje precisa tanto, que é a mansidão. Mateus 5:5. Você não vai esquecer. Bem-aventurados mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados mansos, porque possuirão a terra. A terra de Deus, a terra da graça, a terra da santidade, a terra do reino. Essas pessoas que são mansas, elas permitem a paz do céu estar na alma, a paz de Deus tomar conta do coração,
a tranquilidade, a serenidade. São pessoas mansas, são as pessoas que refletem as graças e a virtude do próprio Senhor Jesus. Jesus falou lá em Mateus 11, né? Um pouquinho à frente, se for pegar. Vinde a mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e acharei repouso. Uma pessoa que é mansa e humilde tem repouso. Uma pessoa soberba e irada dificilmente encontra paz. Se for pegar o livro de Eclesiastes, tem vários exemplos disso. Então, como é bom, né? Estar ao lado de uma pessoa calma e mansa. Infelizmente, eu não sou essa pessoa. Me esforço muito, mas eu não sou. Mas eu desejo muito ser manso e é uma das virtudes que eu mais tento procurar. A mansidão, fruto da graça de Deus e do Espírito Santo na alma, que o Espírito vai construindo na gente a mansidão de Cristo. Nós vivemos um mundo muito violento. Você concorda, meu irmão? Você concorda, minha irmã? Violência nos atos, violência nos olhares, violência nas palavras, violência nos discursos, violência nos comportamentos, violência institucional, violência nas mídias. Nós vivemos uma situação do mundo e próximo de nós, seja até distante, uma situação de um mundo que está muito acelerado, um mundo muito estressado, e as pessoas estão numa vibe de violência muito grande. Existe muita violência, uma violência que não é bom. O reino do céu é para os violentos, mas não esse tipo de violência. É uma violência para lutar contra o homem velho, é uma violência para lutar contra a concupiscência, contra os nossos pecados, para a gente se assemelhar a Jesus e a viver a vida de Deus. Fácil não é, claro. Quem disse que é fácil? Mas não é impossível. Então fica feliz aí, você que está em casa. Não é impossível Deus fazer de mim um homem manso, e não é impossível Deus fazer de você uma mulher, um homem manso, uma mulher mansa, ok? Porque esta pessoa é uma pessoa bem-aventurada, feliz. Mas mansidão é um processo de Deus na alma, construído com a graça, com o confronto da nossa natureza humana, com a realidade do nosso conhecimento da nossa história de vida, com a realidade do conhecimento do nosso temperamento, da nossa personalidade, dos nossos talentos, vícios e defeitos. O Espírito vai nos ajudando a crescer na compreensão de quem somos, na humildade, no acolhimento dessa natureza que nós temos, e ele vai gradativamente construindo a mansidão, construindo esta bem-aventurança. Veja bem, Jesus, ele não pediu alguma coisa a gente que era impossível. E segundo, ele não pediu alguma coisa que não fosse encontrado nele. Jesus é um mestre coerente. Ele ensina o que vive, ele pratica, vive e prega. Claro que nós não somos sempre assim, quem dera, né? Pelo menos eu não, ok? Mas eu luto por isso. Então o que acontece, né? Então Jesus vai dizer, ele vai aperfeiçoar. Jesus foi o justo, ele cumpriu tudo o que estava na lei lá do Antigo Testamento, ele vivenciou, ele diz que não ia tirar nenhum jota, mas ele vivia a perfeição de tudo aquilo que a lei precisava de ser perfeito. Então ele avançou, ele foi além. E ao ir além, ele inclusive vai dizer que se a nossa justiça não for maior do que os fariseus, não vamos entrar no reino de Deus. Ok? Está aqui no versículo 20. Digo-vos, pois, se a vossa justiça, a vossa conformação com a lei, com a vontade de Deus na lei, com a vontade de Deus nos profetas, com a conformação da vontade de Deus, do que Deus revela através de Cristo, com a conformação da vida com a vontade de Deus não for maior do que o anterior, não podes entrar, porque Jesus veio para aperfeiçoar aquilo que precisava ser perfeito. E se já estivesse perfeito, vai dizer São Paulo, para que Jesus viria, né? Não, Jesus veio porque ele veio aperfeiçoar. Então, se Jesus, veio aperfeiçoar, significa que eu, meu irmão, você, meu irmão, você, minha irmã que está me ouvindo, ou você que vai ouvir, precisa crescer, precisa se aperfeiçoar. Não estamos prontos, não estamos acabados, não estamos plenos nem completos, mas estamos a caminho disso.
E temos que ser humildes de reconhecer que precisamos de crescimento, de amadurecimento. E aí a gente precisa de mudança. Jamais você vai querer que Deus construa uma mansidão se a gente não reconhecer que nós precisamos olhar para a nossa terra e verificar nela alguns espinhos, algumas pedras, alguns abrolhos, algumas coisas que precisam ser arrancadas. Às vezes até com um pouco de dor, outras vezes não. Mas precisamos reconhecer a nossa vida, o nosso temperamento, a nossa história, as nossas aptidões, a predominância dos pecados. Quais são os pecados que eu mais confesso, que mais eu caio? Com que mais eu sou tentado? Temos que fazer algumas perguntas para favorecer o Espírito e, ao mesmo tempo, permitir que o Espírito Santo mostre, com carinho e amor, quem eu sou e o que eu preciso de mudança. Jesus, ele vai fundo, né? Então, nada de olho por olho, dente por dente. A lei de Talião lá, que algumas civilizações até adotavam, não era só os judeus que tinham isso, né? Por exemplo, os babilônios. Né? Então, nada de olho por olho, dente por dente. Jesus está mostrando não simplesmente uma correção da lei, ele está simplesmente mostrando uma mudança da humanidade, uma nova antropologia, um novo ser humano. Jesus constrói um homem novo, o homem criado em justiça e santidade. Jesus está mostrando assim, eu estou construindo um homem, uma mulher que agrade ao meu coração de Deus, que agrade ao meu coração de homem, que agrade o coração do meu Pai e do Espírito Santo. Eu quero construir uma humanidade que reflita quem é Deus, que reflita parâmetros e valores do céu. Então, Jesus está ensinando para a gente uma conduta própria de um cristão, como deveria ser e como é. E a gente vai dizer, poxa, como é difícil isso, dar outra face, né? É difícil, mas não é impossível. Nós vivemos num mundo que o grande valor é o valentão, aquele que bate, aquele que ostenta uma arma, aquele que põe em punho, aquele que agride, aqueles que fazem covardia, aqueles que se impõem pela força, pelo poder, que não respeitam nem a liberdade dos outros. E Jesus não é assim. Jesus não é assim. Jesus não forçou ninguém a amar Ele. Jesus não forçou ninguém a aceitar Ele. Jesus não violentou consciência de ninguém, Jesus não violentou corpo de ninguém, mente de ninguém, ideias de ninguém. Ele não saiu impondo seu evangelho às consciências. Jesus é manso e humilde, delicado, suave e sabe lidar com o comportamento humano como poucos. Jesus é o maior psicólogo, o maior antropólogo, o maior mestre, o maior doutor que existe. E ele não só falava, você encontrava em Jesus tudo aquilo que ele ensinou. Bateram na cara dele lá no Sinédrio, quando estava para ser julgado, arrancaram seus cabelos, deram cusparada, bufetada, e ele não agiu de forma igual. Jesus não pagou na mesma moeda. Então ele tem na própria vida o exemplo para a gente querer imitá-lo. Ah, isso é muito difícil. Mas é para ser santo. Ser santo é assim mesmo, mas não é impossível, ok? Então, a primeira coisa que precisamos entender é que nós precisamos reconhecer que a ira é um problema sério no nosso coração, né? Tem um documento, eu não vou ler muito não vou falar muita coisa não, até porque vocês podem acompanhar, vou vender o peixe aí da irmã Monique, que está aí, não sei se saiu. Ela tem falado sobre os pecados capitais e sobre as virtudes. Então, quarta-feira é dia de ouvir um pouquinho, a Monique está fazendo toda uma formação profunda sobre os pecados capitais, vai falar sobre a ira, vai falar sobre algumas virtudes. Eu apenas vou trazer um pouquinho aqui, uma breve, simples, singela reflexão que nos ajuda a caminhar um pouco nesse tema. A pergunta que eu te faço, você é uma pessoa que se irrita? Você é uma pessoa que se zanga fácil? Você é uma pessoa que explode? Então, tem que perguntar para si. Então, a ira é uma aberração daquele sentimento instintivo que nos leva a defender-nos quando somos atacados, repelindo com força. Às vezes é muito como com instintivo mesmo. Eu estou lendo aqui sobre um livro que muitos não conhecem, Compêndio de Teologia, Ascética e Mística,
Adolf Tanker. Um livro ótimo, eu gosto muito dele, muitas pessoas não gostam, mas eu gosto muito. Um livro muito bom e que me ajuda muito a refletir sobre algumas coisas, ok? Então a ira é uma paixão que você tem um impulso, às vezes até de defesa, normal, diante de uma situação agressiva, que você reage, e às vezes você, diante de uma contrariedade, diante de uma situação de humilhação, diante de um sofrimento, às vezes, ou de uma provocação, você, enquanto ele vem o impulso, ok, você está tranquilo. O problema é o que você faz com esse impulso. Então, este impulso, ele pode ser frágil, pode ser moderado, pode ser muito forte. E dependendo do que você permite que ele faça, pode destruir quarteirões e vidas, né? Ok? Então, a ira é considerada como paixão, ela pode ser uma paixão, um sentimento. É uma necessidade violenta de reação determinada por um sofrimento ou contrariedade física ou moral. Esta contrariedade desencadeia uma emoção violenta que distende as forças no intuito de vencer a dificuldade. Sente-se então o impulso de descarregar a cólera sobre pessoas, animais ou coisas. Isso acontece muito conosco, quando somos contrariados, quando somos perseguidos, quando falam mal de nós, quando nos criticam, quando o nosso ponto de vista não é acolhido, quando alguém nos ofende, ou quando alguém quer nos agredir, às vezes nos irritamos. Para vencer a ira, precisamos de outras virtudes. Vou falar um pouquinho da mansidão. A ira considerada como sentimento é um desejo ardente de repelir e castigar um agressor, né? Às vezes até uma cólera legítima, que a pessoa pode ter, uma santa indignação num momento sob medida, cujo objetivo é muito ali resolver ali. O problema é quando extrapolamos esse impulso de uma forma que perdemos até o controle, e aí pode se tornar grave. A cólera, que é um vício capital, é um desejo violento e moderado de castigar o próximo, sem atender às 3 condições indicadas, que é a intenção de corrigir, a moderação no exercício, né, e no zelo. Então, muitas das vezes a gente sente um impulso, fala alguma coisa para poder manifestar a nossa indignação, a nossa desconformidade com um erro que está acontecendo, uma grande injustiça. Tem que ter a moderação aí, tem que ter a temperança nessa situação, né? No que vai falar, no que vai manifestar. E às vezes, quando se extrapola, não precisa nem palavra, o próprio olhar, a própria manifestação física já mostra, já ofende, às vezes, muito mais do que uma palavra, né? A pessoa que está ouvindo. Então, a cólera tem graus. Ao princípio é apenas um movimento de impaciência, mostrando-se mau humor à primeira contrariedade, aos primeiro revés. A gente fica às vezes contrariado e se coleriza com alguma coisa. Depois é o arrebatamento, que faz com que se irrite desmedidamente e manifeste o descontentamento com gestos desordenados. E, às vezes, vai-se até a violência, traduzindo não somente por palavras, mas até por golpes, podendo chegar ao furor, que é uma loucura passageira. O colérico, nesse caso, já não é senhor de si mesmo, mas deixa-se arrebatar em palavras incoerentes, muitas vezes, né, ofensivas, que ferem as pessoas. Os gestos tão desordenados que antes se dirigiam um verdadeiro acesso, parecia com um verdadeiro acesso de loucura. E, enfim, isso pode a ira degenerar no ódio implacável que não respira mais do que vingança, ok? Então a ira, ela precisa ser combatida, precisa ser curada. Então quanto mais você reconhece que você tem tendência a se irritar, e aí vem a impaciência, vem a intolerância, vem a agitação. Importante é que às vezes com a ira tem também uma raiz chamada orgulho, porque o orgulho também ajuda muito a ira, porque quando é contrariado, não faz a vontade, é humilhado, a pessoa às vezes pode se irritar. Então, às vezes, tem que trabalhar a ira e trabalhar o orgulho. E aí, você sabe muito bem, você pode buscar um padre para fazer uma direção espiritual e poder estar fazendo o teu acompanhamento espiritual, quem pode, uma direção espiritual, para verificar onde reside, né, o estupim da ira, ou se é a ira mesmo, ou se está baseado no orgulho, mas geralmente as duas coisas trabalham muito juntinhas ali, muito próximas, e é uma desgraça. Eu tenho que lutar muito por causa do meu temperamento contra a ira.
né, para controlar. Então precisamos de algumas virtudes, ok? A mansidão. A mansidão é, de forma singela e simples, vou falar um pouquinho sobre a mansidão. Jesus, manso e humilde de coração, boa jaculatória para a gente pedir ao Senhor a graça de viver a mansidão. A mansidão, né? Jesus era o manso. A mansidão é uma virtude complexa que compreende 3 elementos principais. Um certo domínio de si mesmo que previne e modera os movimentos da cólera. Olha aí. É sob esse aspecto que ela é anexa à temperança. Então você veja que a mansidão para ser vivida supõe outras virtudes. Uma bem-aventurança poderosa como essa. A pessoa tem que ter temperança para moderar as paixões que surgem. Às vezes você está numa rua, acontece uma situação, e vem aquela situação, você tem que olhar, né? Às vezes contar, respirar, 1, 2, 3 até 10, em vez de sair falando o que vem à cabeça, vir tomar um primeiro impulso. Mas isso é um treinamento espiritual que é feito no fundo do coração. Isso não é tão simples, né? É de uma hora para outra. Então é um treinamento que o Espírito Santo vai fazendo vencer o homem novo sobre o homem velho. As tendências da carne sendo mortificadas e adquirindo virtudes, ok? Envolve também a mansidão suportar os defeitos do próximo. É fácil para você suportar os defeitos do marido, da esposa, dos filhos, dos irmãos de comunidade, do pároco, ou vice-versa, né, com as pessoas que você convive? Então a mansidão nos ajuda a suportar os defeitos do próximo, que exige paciência e por isso a virtude da fortaleza, porque nos dá força para resistir aos nossos impulsos que gritam quando eles são principalmente testados, provados, incomodados, né? E como temos situações que para nos tirar da serenidade e da paz. Então veja outra virtude que colabora para a mansidão, como que, né, submissos ali para produzir alguma coisa, como que enxertados, né? Terceiro, a mansidão, ela também favorece o perdão das injúrias e a benevolência para com todos, até para com os inimigos. Sobre esse aspecto inclui a caridade. Veja que a mansidão, ela proporciona uma resistência, uma moderação e um autodomínio e um estado de graça na alma construído com labor, com suor, com sangue de lágrimas, para a pessoa realmente estar naquele estado. Existe um grande santo da igreja, São Francisco Sales, que ele viveu muito a luta para adquirir a mansidão, levou anos. Então não queira de um dia para outro achar que você vai resolver o teu problema. Não, isso aí é mágico, Deus não vai fazer mais, Deus vai fazer trabalho espiritual, conversão, mudança de vida, vai atingir as raízes do nosso temperamento, nossa personalidade, vai atingir o fundo do coração para produzir um comportamento semelhante ao de Jesus. Isso não é sem dor, isso não é sem lágrimas, sem suor, mas também com muita unção do Espírito Santo que nos quer tornar semelhantes a Jesus, ok? Então vamos continuar. A mansidão é uma virtude excelente em si e nos seus efeitos. A mansidão é excelente. Para a gente, eu me coloco como iniciante, principiante, vejo que tenho muita dificuldade de ser manso. Não sei se você já é uma pessoa adiantada na graça da santidade, mas eu não sou. Eu estou ali subido do monte, sou um iniciante, sou um principiante. Ok? E muitas das vezes nós temos que combater a cólera e o desejo de vingança, que são movimentos passionais, apaixonados na alma que vem. Então a gente precisa trabalhar isso quando a gente é ofendido, quando a gente é machucado, quando alguém nos trata mal, quando alguém nos persegue. E nós precisamos lidar com isso com mais tranquilidade. E Deus vai nos ajudar na medida que nós formos sinceros diante de Deus no reconhecimento das nossas dificuldades. Bem, a caridade, São Paulo vai dizer, não se irrita. Então o amor é próprio do amor não se irritar. Então a gente precisa trabalhar a caridade, que é a rainha de todas as virtudes, para crescermos nessa capacidade de resistência. A caridade é chamada por muitos teólogos e grandes santos como a rainha de todas as virtudes, e ela tem em si mesma as virtudes. Quem vive realmente profundamente a caridade é como tivesse todas as virtudes nela. Por isso que a caridade é profunda. São Paulo vai dizer que quem é
quem é caridoso tem capacidade de se irritar. Não, a caridade não se irrita. A caridade é bondosa, são adjetivações virtuosas deste dom maior, que precisa crescer dentro de mim e dentro de você, ok? Então a caridade, o amor, a graça que nos dá no batismo, que o Senhor Espírito Santo nos dá, que nos assemelha com Deus, nos ajuda a viver a mansidão. Então, se formos mansos e humildes, significa que estamos vivendo também o amor, na forma que Deus quer. Vamos pegar algumas palavrinhas aqui de São Paulo, que a gente precisa ter algumas prudências para viver, né? Algumas prudências. E uma dessas prudências é que a gente precisa ter claro na nossa vida, eu vou pegar aqui de Timóteo, onde eu separei, acho que eu perdi, que São Paulo exorta Timóteo a evitar certas coisas, certos comportamentos. Se você sabe que você é uma pessoa que tem fraqueza em alguns pontos, que se irrita fácil, algumas coisas precisam ser cortadas na nossa vida. Umas delas, para cultivar, além das questões interiores, questões exteriores. Então, olha só o que São Paulo fala para Timóteo, em segunda carta de Timóteo, capítulo 2, versículo 14 seguinte. Lembra-lhes estas coisas, falando para a comunidade, que ele é pastor, né? Bispo Timóteo. Conjura-os por Deus a evitarem discussões de palavras. Não sei se você é uma pessoa que costuma ficar discutindo muito. Então, discussão não leva a lugar nenhum. Uma coisa é dialogar, em que as pessoas, mesmo tendo pontos de vista diferentes, são capazes de ouvir uma a outra, mesmo com posicionamentos às vezes até discordantes. Nós vivemos um mundo hoje muito violento nas palavras, nas posturas. As pessoas não estão muitas vezes capazes de sentar na frente para fazer um diálogo. O teu ponto de vista você coloca, eu coloco o meu, e as pessoas se respeitam. Não, as pessoas querem impor sobre as outras aquilo que pensam, e quando o outro não concorda, já parto para agressão, parto para violência. Isso muitas vezes acontece nas mídias. As pessoas estão perdendo o senso. Então, e aí está gerando calúnia, difamação. Isso é pecado, calúnia, difamação, julgamento, acusação, às vezes não tem prova, isso tudo é pecado. As pessoas estão enchendo a internet de pecado e dando conta testemunho. Jesus falou que todo homem prestará conta de cada palavra que proferiu vã. Cuidado, meu irmão, cuidado, minha irmã, para que essas palavras não sejam depois a causa do teu contra-testemunho e para que depois o julgamento fique severo, porque Deus não quer isso, Deus quer misericórdia, mas precisamos fazer a nossa parte. Porque se formos misericordiosos, alcançaremos misericórdia, ok? E ele vai dizendo, né? Evitem discussões de palavras que só servem para a perdição dos ouvintes. Além de perturbar a alma, a discussão, a pessoa se inflama para defender o ponto de vista. Isso serve na política, ainda mais hoje, né? Política, na economia, em cultura, em todo tipo de coisa, no futebol, no relacionamento, no casamento, no namoro. Vai para uma discussão, isso não leva a lugar nenhum, isso não favorece a mansidão. Lá no versículo 22 seguinte, 23, já que São Paulo fala para Timóteo, olha, isso é conselho apostólico, isso é conselho do apóstolo, leva a sério isso para viver mansidão. Olha, rejeita as discussões tolas e absurdas, visto que geram contendas. São Paulo na carta aos Coríntios vai dizer, eu não sou de Paulo, não sou de Paulo, nem de Pedro, fulano, porque na própria Coríntios lá estavam vivendo uma desunião, as pessoas com partidos, e quando começa assim, meu irmão, o diabo penetra e semeia a discórdia, o fogaréu dos ânimos se inflamam, as pessoas ficam inflamadas, e aí perde completamente a razão, a serenidade, a caridade, e não é mais Jesus que está ali. O vínculo da paz foi destruído, e tudo acabou por conta de partidos. Nem na igreja, nós temos que buscar a unidade, a caridade, o amor, ok? Então São Paulo dá um conselho que eu acho que é muito importante no tempo de hoje. Foge das paixões da mocidade, busca com empenho a justiça, a fé, a caridade e a paz com aqueles que invocam o Senhor com pureza de coração. Rejeita discussões tolas e absurdas, visto que geram contendas. Olha aí, ó, não, se é servo do Senhor, olha o conselho de São Paulo, ó, pra gente, né?
Inclusive falou para o bispo Timóteo, Timóteo, olha, não convém um servo do Senhor altercar, ou seja, bater boca, discutir, levantar a voz, não convém. Isso não faz parte da riqueza de Jesus. Jesus não ensinou isso não. Quando as pessoas queriam discutir com ele, ele ouvia e às vezes nem tomava o ponto, falava aquilo que ele estava pensando. A pessoa botava um discurso no meio do que estava falando, ele voltava ao mesmo ponto. A pessoa fica meio que no vácuo ali, né? Porque ele não estava querendo discutir. Jesus não precisava fazer isso. Então Jesus, inclusive quando desceu do Tabor, falou: o que está discutindo com eles? O pessoal estava numa discussão porque não conseguia expulsar um demônio do menino, do homem lá que estava clamando. E Jesus: o que está discutindo? Jesus não ficava batendo boca, não. Jesus não era esse tipo, não. Ok? Então nós precisamos ter esta prudência, meu irmão, minha irmã. Cultivar a serenidade nas nossas relações no trabalho, com as pessoas que a gente convive, nas comunidades, nas paróquias, aprender a respeitar o outro quando o outro fala, mesmo que discorde da gente, né? E também a gente também poder acolher aquilo que pode ser acolhido. Não precisa concordar, mas não precisamos ser violentos. Não precisamos impor as coisas, porque às vezes agride a imposição, ok? Jesus não faz isso não. Ele mostrava a verdade. Se queres, não quer, queres me seguir? Queres ser meu discípulo? Não quer? Ok. Vai empurrar goela, você vai ter que ser. Isso aí vai gerar dificuldade e nem Jesus vai ficar feliz com isso. Ok? Então está escrito lá em Isaías 42 o seguinte de Jesus. Jesus é o nosso modelo. Ele falou ali com clareza em Mateus 5 aquilo que ele vivia. Olha essa palavra que diz sobre o servo. Ele. Isaías 42, 1. Eis meu servo que eu amparo, meu eleito no qual dou toda a minha afeição. Faço repousar sobre ele meu espírito, o Espírito Santo, para que leve as nações à verdadeira religião. Ele não grita. Jesus não gritava. Ele levantava a voz para expulsar um demônio, isso está vendo na Escritura, com autoridade, mas não ficava berrando, gritando, se esgoelando com intemperança, falando palavrão. Você não vê Jesus julgando os outros, ou fazendo fofoca, disseminando briga na internet, WhatsApp, Instagram, não sei aonde, procurando, caçando as bruxas. Jesus não é desse tipo não, ok? Então a gente pensa bem nosso testemunho, como a gente faz. Cuidado para não escandalizar o pequenino, o irmão que está na santidade com nossas condutas, palavras, atitudes. Porque isso não é cristão, não. Olha, Jesus, ele não grita, nunca eleva a voz, não clama nas ruas. Jesus não quebrará o caniço rachado, não extinguirá a mecha da fumega. Anunciará com toda franqueza a verdadeira religião. Não desanimará e nem desfalecerá. O fato de ser franco não significa que nós dias sem caridade. Jesus era a verdade e a caridade. Não nos dá o direito de termos a verdade, agredir as pessoas e nem maltratar ninguém. Jesus não nos deu arma para matar ninguém, nos deu a palavra para vivermos o amor. E é isso que salva, é o amor. São Paulo vai dizer lá na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 17. Outra questão para a gente aprender a ver como é que a gente está. Porque quando vivemos isso aqui que São Paulo fala, vai mostrar-se de fato qual o grau de mansidão que Cristo está construindo em nossa vida. Olha o que ele escreve. Se você tem alguém que te persegue, que pesa no teu calo, fique feliz com isso. É um teste maravilhoso para autoconhecimento. Porque o autoconhecimento não vem só com a nossa história de vida, com a gente orando, fazendo silêncio, não, lendo um livro. Também vem no confronto com o outro, no relacionamento com os irmãos e com as pessoas que não estão fora da nossa convivência de cotidiana. E ele vai dizer assim, São Paulo, capítulo 12, versículo 17 da carta aos Romanos. Não pagueis a ninguém o mal com o mal, aplicai-vos em fazer o bem diante de todos os homens. Se for possível, quando depender de vós, vivei em paz com todos os homens. E aí, a mansidão diz o seguinte: não vos vingueis uns dos outros, caríssimos, mas deixai agir a ira de Deus, porque está escrito, a minha vingança, a minha exercer a justiça, diz o Senhor. Se o teu inimigo tiver fome, qual é a postura? Dá de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Procedendo assim, amontoarás carvões em brasas sobre a tua cabeça. Não te deixe vencer pelo mal, mas triunfa o mal com o bem. Ok?
triunfa o mal com o bem. Então, qual é a dinâmica que o Senhor nos ensina? Alguém está perseguindo? Alguém está nos fazendo mal? Alguém está nos prejudicando? Isso é um teste para verificarmos a nossa profunda intimidade ou não com Deus. Como é que está essa virtude? Como é que está essa bem-aventurança sendo gestada? Se eu sou um homem manso, se eu reajo logo, primeira provocação. Um bom conselho também é cuidado com as provocações. Aprender a não olhar para a provocação é um bom sinal. Às vezes temos que fugir. As pessoas vão nos provocar, as pessoas vão querer ver nos provocar. Na verdade, é o demônio que provoca através das pessoas. Então a gente precisa olhar assim, olha, faz vista grossa, não responda, não pague na mesma moeda. Não temos que pagar na mesma moeda. Nada de olho por olho, dente por dente. Ok? E às vezes o nosso apego às coisas faz também que a gente não deixa o Espírito trabalhar a paz, a mansidão. Vamos ver aqui um exemplo de um homem, né? De um homem. Mas antes de ver esse exemplo de um homem, vamos ver aqui a palavra em Efésios 4, versículo 29. Nenhuma palavra massa é da vossa boca, mas só que for útil para edificação. Sempre que for possível, bem fazeis o que ouve. E aí no 31. Toda amargura, ira, indignação, gritaria, calúnia sejam desterrados, tirados da terra, da história, da vida. Ou seja, reconhecer se a gente faz essas coisas. Desterrar no meio de vós, bem como toda malícia, porque isso não cumpre a justiça de Deus. A ira não cumpre a justiça de Deus, vai dizer São Paulo. A ira não cumpre a justiça de Deus. Bem, eu falei de um homem. Olha o que aconteceu, a liturgia traz essa palavra de hoje, se der tempo, vamos lá, vamos continuando, né? Está lá em 1 de Reis 21. Olha só, vou ter que ler porque é muito rico, então precisa ler. Se der tempo, a gente fala o que é possível. Depois disso aconteceu o seguinte: Nabó de Jezreel possuía uma vinha nessa cidade, ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Acabe disse a Nabó: cede-me tua vinha para que eu transforme numa horta, porque está junto de minha casa. Eu te darei em troca uma vinha melhor, ou se eu preferires, te pagarei em dinheiro o seu valor. Nabó, porém, respondeu Acabe: Deus me livre de ceder-te a herança de meus pais, é uma herança de família. Acabe voltou para sua casa, sombrio e irritado por ter Nabó de Jezreel recusado ceder-lhe a herança de seus pais. Ele ficou irritado, porque ele queria fazer o que ele queria, a vontade dele. Então você veja que às vezes a gente quer coisas que não é possível. Às vezes a gente quer coisas que Deus não quer fazer. Às vezes a gente quer coisas que não convém a gente pedir. E quando as coisas não acontecem, a gente às vezes pode ficar mal-humorado, irritado. Isso acontece no casamento, no relacionamento, no trabalho, na comunidade, numa paróquia. Porque às vezes a gente quer fazer o que nós queremos. Então mortificar a vontade por meio da humildade favorece a pessoa a ter mansidão também. A humildade é uma senhora virtude, né? A humildade é uma senhora virtude. E o desapego à pobreza também favorece, porque quando estamos apegados, alguém quer tirar o que é nosso, como Jesus falou, né? Se alguém quer pedir uma túnica, deixa levar. Às vezes não. A pessoa, num mundo violento, às vezes vem um assalto, vai querer defender, porque o coração está tão apegado a um carro, um dinheiro, uma casa ou um celular, e aí reage, e aí morre, porque o cara lá está numa adrenalina, dá um tiro. Por quê? Então, se a gente trabalhar, inclusive, a nosso despojamento, a nossa pobreza, ter as coisas, mas o nosso coração não está nas coisas, favorece, inclusive, a essa mansidão. Porque quando a gente perder, a gente não ficar furioso, praguejando as pessoas, xingando as pessoas, amaldiçoando as pessoas e querendo que Deus faça a vingança, como que João e Tiago, porque simplesmente os samaritanos perceberam que Jesus foi para Jerusalém. Jesus, olha, não sabia que os espíritos são animados? Espírito Santo não faz esse tipo de coisa, mandar fogo do céu para consumir, matar as pessoas. E às vezes a gente pode fazer isso, né? Quando alguém nos persegue, nos prejudica, ou então mexe, pisa no nosso calo, né? Olha o que aconteceu. Estendeu-se na cama com o rosto voltado para a parede e não quis comer. Jezabel, essa mulher, Jezabel, sua mulher, veio ter com ele e disse: por que andas de mau humor e não queres comer, o rei? Ele respondeu: falei a Nabó de Jezreel, propondo-lhe que me vendesse sua vinha, ou se o preferisse, que a trocasse comigo por outra melhor.
Mas ele respondeu: não te cederei minha vinha. Jezabel, sua mulher, disse: não és tu, porventura, o rei de Israel? Vamos, come, não te incomodes. Eu te darei a vinha de Nabó de Jezreel. Escreveu ela então uma carta em nome do rei, selou-a com selo real e mandou os anciões e o notável da cidade com os cidadãos de Nabó. Eis o que dizia a carta: promulgai um jejum, fazei sentar Nabó num lugar de honra, e mandai vir diante dele 2 homens inescrupulosos que o acusem, dizendo: este amaldiçoou a Deus e ao rei, conduziu em seguida para fora da cidade e apedrejai-o até que morra. Os homens da cidade, os anciãos e notáveis, com o cidadão de Nabó, fizeram o que ordenava Jezabel, segundo o conteúdo da carta que lhes tinha mandado. Promulgaram o jejum e fizeram Nabó sentar-se no lugar de honra. Vieram então os 2 miseráveis, colocaram diante dele e fizeram publicamente a seguinte deposição contra ele: Nabó amaldiçoou a Deus e ao rei, o que ele não fez, né? Depois disso, levantaram para fora da cidade, onde foi apedrejado e morreu. Ou seja, a ira daquele homem, o seu apego ao bem, a sua questão, o que ele quer, o que ele defende, a sua ferroridade, a sua irritação, contaminou inclusive a mulher. Na verdade, essa mulher era uma mulher que fazia a cabeça do rei, porque ela era lá de outro povo, veio para cá, trouxe seus ídolos, e o rei afastou-se o coração de Deus. Por conta disso, várias vezes Elias entrava para dizer: olha, rei, você não está agradando a Deus. E aí depois, não vou ler, o profeta foi lá, a mão de Deus, falar para ele que iria ter consequência esse ato de furor dele, essa ira, e esse assassinato que acabou acontecendo aí também, a cúmplice com a mulher. Ok? Então você veja o que pode chegar ao pecado. O pecado pode chegar à vingança, a querer prejudicar o outro, a tomar o que é do outro. Isso não é de Deus. Não cobiçarás coisas alheias. Não cobiçarás coisas alheias. Ok? Então, São Paulo continua dizendo o seguinte: por isso renunciar à mentira, fale cada um seu próximo a verdade, pois somos membros uns dos outros. Mesmo em cólera não pequeis. Não se põe o sol sobre o vosso ressentimento. Não deis lugar ao demônio. Então, quando vem o ímpeto, e às vezes vem, né, precisamos aprender a lidar com ele. E aí você pode depois procurar diversas maneiras de como lidar nesse teu autoconhecimento para trabalhar o nosso coração. Para trabalhar o nosso coração. Ok? Então Jesus é o nosso modelo, o nosso amigo, o nosso Senhor que nos ensina. Para imitar nosso Senhor Jesus Cristo, evitaremos o quê, então? Disputas, os gritos, as palavras, ações injuriosas ou ásperas, que para não afugentarmos os tímidos. Esforçar-nos-emos para não pagar nunca o mal com o mal, por não quebrar ou despedaçar nada por arrebatamento, por não falar quando estamos irados. Então a gente pode procurar o quê? Ao contrário, tratar os outros com delicadeza, todos com respeito, com educação, que se aproximem de nós. Conservar com todo semblante alegre e afável, ainda quando possível, ainda quando nos canse e nos enfadem. Os pecadores, os tímidos, as crianças, adoçar com palavras meigas e repreensões que somos obrigados a dar. Às vezes somos obrigados a dar repreensão, né? E muitas vezes eu me pego aqui, muitas vezes como um cão com meus filhos, sem paciência com eles. E muitas vezes falta essa palavra mais doce. Então nós temos que nos policiar e aprender com Jesus, que é manso e humilde. Continuando. Fazendo até algumas vezes mais do que se nos pede, sobretudo fazendo com maior delicadeza. Então, meus irmãos, minhas irmãs, é todo um trabalho de Jesus, né? Todo um trabalho na alma. Todo um trabalho na alma. E não podemos deixar de orar. De orar. Salmo 5, versículo 2. Senhor, ouvi minhas palavras, escutai meus gemidos, atendei a voz de minha prece, ó meu Rei, ó meu Deus. Pois a vós não sois um Deus que agrade o mal não poderia morar junto de vós. Os ímpios não podem resistir ao vosso olhar, detestais a todos que praticam o mal. Então, a ira não cumpre a vontade de Deus, o amor cumpre. A caridade, São Paulo diz que não faz o mal com o próximo. Então, quando nos irritamos, já estamos fazendo mal para a gente. Está produzindo turbulência no nosso interior, agitação no nosso coração.
A caridade não faz o mal com o próximo. Precisamos crescer? Obviamente, vamos crescer. Romanos, capítulo 13, versículo 8 ao 10. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, a não ser o amor recíproco. Ok? Então, sempre teremos que dar mais no amor, crescer no amor. Não dever nada para ninguém, mas agora o amor sempre transbordar, como se tivéssemos dívida com aquele irmão, com aquelas pessoas, com os inimigos, com os que nos detestam. Amar. Um coração, principalmente católico, é um coração que tem que se alargar para a universalidade. Não é concordar com o que o outro defende, mas amar a todos deve ter. Um coração católico não só na fé que crê, uma igreja que é católica, mas um coração que também é aberto para acolher, seja quem for. Não estou dizendo em concordar com a opinião, com o pecado alheio, mas ouvir, acolher, amar, e mesmo se não puder viver junto, porque a pessoa às vezes quer matar você, mas você tem que rezar pela salvação daquela alma. Então, quando a oração busca a salvação do outro, o bem do outro, como Jesus falou, né? Amar os inimigos, quando eu desejo que aquela pessoa que me fez mal vá para o céu, que Jesus o abençoe, eu já estou mudando o meu coração. Já estou liberando ressentimento, já estou liberando perdão, já estou liberando rancor, o ódio, essas coisas todas vão saindo. Porque eu me propus a viver o que Jesus falou. Isso não é fácil, mas é necessário. Amar os inimigos, te perturbam, reza um Pai Nosso, uma Ave Maria, faz a sua oração, faça jejum por essa pessoa, peça a salvação dela. E aí o teu coração abre janelas, porque o nosso coração tem que ser católico. O amor é para todos. Nosso coração não pode ser segregador. Amam aqui a panelinha, meus que eu tenho afinidade, não. Você pode até ter vínculo de maior intimidade com uns, mas o teu coração foi feito para amar a todos. Amar a Deus em todas as coisas, o próximo a si mesmo em todas as pessoas. Odiar ninguém. Ninguém odiar. Então a mansidão nos dá força para resistir às provocações dos homens, das mulheres, das pessoas, dos inimigos, de fulano. E você tem força para não perder a serenidade, a paz e o céu que está em ti. Os mansos serão vistos como pessoas inúteis, serão vistos como pessoas que não servem para nada. Vamos lutar, se não serve para nada. Não, irmãos. Os mansos vão herdar a terra, porque são pessoas que não produzem a iniquidade, não produzem a violência, não produzem a separação, a discórdia, não promovem fofoca, não promovem a agressividade, não promovem. E Jesus é manso. Jesus é manso. Se queremos ser discípulos de Cristo, temos que imitar aquele que é. Continuando aqui. Vamos lá, para terminar. Ninguém fiqueis devendo coisa alguma a não ser o amor recíproco, porque aquele que ama o seu próximo cumpriu toda a lei, pois os preceitos: não cometerás adultério, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e ainda outros mandamentos que existam, eles se resumem nestas palavras: amarás o teu próximo como a ti mesmo. A caridade não pratica o mal contra o próximo. A caridade não vai xingar ninguém, não vai produzir fofoca. A caridade, se você é caridoso, não vai produzir divisão. Partidos onde você está, não vai produzir maldade, não vai, sabe, A, B, C, direita ou esquerda, vai produzir. Você precisa entender que o amor, ele constrói o reino de Deus, o reino de Deus que não é deste mundo, e é este reino que você deve dar principalmente à vida. Quando a pessoa se irrita, né, ela chega a ficar vermelha, chega a subir o sangue, a pupila se dilata, a coisa fica ali, e aí é a explosão de desgraça, porque você sai falando tudo que não deve, age, rompe a caridade e o inferno já entrou, o demônio já entrou. Não dei lugar ao demônio. Não estou dizendo que eu nunca vivi isso não, porque eu tenho que me policiar, porque eu sou muito difícil. Meu temperamento é colérico, eu sei disso, eu preciso mudar. Mas olhe para você também, e você que vai ouvir isso aí, pensa o que você pode melhorar na humildade, porque os mansos possuirão a terra. Jesus é manso e humilde de coração, ok? E as pessoas mansas, nossa, que é o paraíso, né? Não é uma pessoa que se controla e fica depois botando bolhas pelo corpo, sofrendo. Não, a mansidão é construída com a temperança, com a fortaleza, como falamos, com a caridade, com a humildade. A mansidão é um produto de glória, é uma bem-aventurança maravilhosa, é subir o monte, ok? Então, se você é manso, mansa, se as pessoas te olham deixa te olhar como quiser te olhar, fica no teu canto.
Não briga não, não discute, não bate boca, não perca a serenidade construída com sangue. É São Francisco de Sales mesmo que diz, eu acho que ouvi uma vez que uma pessoa chegou para ele e falou todo tipo de coisa e ficaram todo mundo olhando assim. Eu acho que foi no seminário de São José que eu ouvi isso quando eu estava na época. Me disseram assim que ele chegou, olha, lutei mais de 10 anos para conquistar a mansidão e você quer que eu perca no segundo? Ou seja, foi um trabalho árduo para chegar àquele ponto e muitas vezes vão vir abençoados, mandados pelo inferno para poder te tirar da tua paz. Não perca a tua paz. Ore, respire fundo, né? Aperta a própria perna, morde os dentes, aguenta a palavra, não solta, vence o mal com o bem. Essa é a vitória, vencer o mal com o bem. Então, se você der um tapa, ou se você tem uma atitude de não agredir, não dar na mesma moeda, bendito seja Deus, porque assim Jesus fez. Jesus não pagou na mesma moeda, perdoou, amou. Isso é muito profundo. O mundo vai falar que isso que eu estou falando aqui é uma imbecilidade. Não tem problema não, mas eu sou servo de Jesus, eu tenho que falar. Sejamos mansos e vamos agradar Jesus. É melhor agradar Jesus sendo manso do que ser um colega estourado que fala tudo e perca o céu e vá para o inferno. Deus não quer isso. Deus quer pessoas virtuosas, porque o manso, o frescor do reino de Deus está na alma. Pode vir a tempestade, vir as humilhações. Para terminar, o primeiro Papa, Pedro, santo homem, vai dizer, né? Lá na primeira carta dele, capítulo 3, versículo 13. Se fordes zelosos do bem, quem vos poderá fazer mal? E até sereis felizes se padeceres alguma coisa por causa da justiça. Portanto, não tem mais as suas ameaças, não vos turbeis. Ok? Então, ele viveu isso, foi humilhado, passou por muitas coisas. E não saiu encorajando, maltratando as pessoas, falando mal, não pagou na mesma moeda. Vamos lá. Pedro, capítulo 2, versículo 19. Uma alma mansa vive isso. Tem força para viver isso. Com efeito, é coisa agradável a Deus sofrer contrariedades e padecer injustamente por motivo de consciência para com Deus. Que mérito teria alguém se suportasse pacientemente os açoites por ter praticado o mal? Não é mérito nenhum, verdade. Faz o mal, merece padecer. Mas se padecemos por fazermos o bem, isso é muito meritório. E aí precisamos olhar para a Senhora Mansidão. Me ajuda, Jesus a suportar isso. Porque às vezes a gente somos soberbos e achamos que não merecemos nada. Tudo que nós temos veio de Deus, a glória é dele. Ao contrário, se é por ter feito o bem que sois maltratados e se eu suportares pacientemente, isso é coisa agradável a Deus. Olha o exemplo de Jesus. Ora, é para isso que foste chamados. Também Cristo padeceu por vós, deixando-vos exemplo para que sigais os seus passos. Ele não cometeu pecado, nem se achou falsidade em sua boca. Ele não gritou, não esbravejou, não revidou, não agiu da mesma moeda. Amou, perdoou, amou. E diz assim, né? Falou a verdade com amor. Ele não cometeu pecado, nem se achou falsidade em sua boca. Ele, ultrajado, não retribuía com idênticos ultrajes. Ele, maltratado, não proferia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ou seja, como São Paulo falou, não vamos fazer justiça com as próprias mãos, ou com as palavras, com os pensamentos. Deixa Deus, aguenta, deixa Deus, Deus fará tudo. Ele julga, não compete a gente. A gente compete fazer o quê? Lutar para amar o próximo. Isso é difícil, mas ser cristão é isso. Para isso nos enviou o Espírito Santo. Como se fará isso, Leandro? Deus enviará o Espírito Santo. Ele cobrirá com sua sombra a sua vida, vai mexer no seu interior, no seu caráter, na sua história de vida e vai produzir toda a cura, libertação, modificação e modelação na graça para isso. Ok? Vamos rezar um pouquinho? Senhor Jesus, amado, estamos diante de Ti, nesse capítulo todo, Senhor, de Mateus, que o Senhor subiu ao monte, falou essas maravilhas todas,
desde o capítulo 5, que registrou Mateus, e mais à frente outros capítulos, nesse verdadeiro código de santidade, das bem-aventuranças. Peço por mim, Jesus, por meus irmãos, dai-nos crescer na mansidão, Jesus, produz a mansidão em cada um de nós. Produz em nós, Senhor, um crescimento no amor fraterno uns pelos outros. Ensina-nos a frear os nossos impulsos internos da ira. Dá-nos, Senhor, fortaleza, temperança, caridade e humildade para aguentar os ânimos, Senhor, quando as coisas não acontecem da maneira que nós queremos. Senhor, nos perdoa por ter quebrado a unidade muitas vezes no nosso relacionamento conjugal, no namoro, no noivado, na igreja, fora da igreja, no trabalho. Senhor, nos perdoa pelas vezes que nós erramos. E eu peço, Senhor, a graça de nós nos perdoarmos também e aceitarmos, nos amarmos como somos, Senhor. Porque não somos um lixo. Temos um temperamento que tem virtudes, vícios, que tem talentos, que tem qualidades, que tem defeitos. Por isso, Senhor nosso Deus, ajuda-nos a acolher e nos amar como somos, para a partir desse amor, desse acolhimento, o Senhor construir a sua presença em nós, as suas virtudes, a sua bem-aventurança. Jesus, perdoa-nos e nos enche do seu amor. Nos enche-nos desse dom, Jesus, de sermos fortes para resistir aos nossos próprios impulsos interiores, provocados pelas armadilhas colocadas pelo mundo e pelo demônio. Nos ensina-se a suportar os defeitos dos irmãos, suas dificuldades, suas manias, seus erros. Assim nos ajuda também, Senhor, a nos suportarmos e nos reconhecermos frágeis, miseráveis, dependentes de Ti. Senhor Jesus, derrama sobre todos nós o Seu Espírito, nos enche com o Seu Espírito. Siva mararabá cantaramaharará sadirará. Sinararabarará cantararabá shihandararabarada. Uriandararabarabá cantararabarará. Não nos deixa, Senhor, parar no meio do caminho. Não, Senhor, queremos progredir. Tira toda a culpa dos nossos corações. Não somos perfeitos. Erramos, ajuda-nos a levantar a cabeça e continuar, Senhor. O que importa é prosseguir, Senhor, prosseguir decididamente no amor. Aumenta a caridade no meio de nós. Aumenta, Senhor, as virtudes no nosso coração. Nos ensina a sermos humildes, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, fiquem com Deus. Se o Senhor nos permitir, até a próxima. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde de todo mal. Amém. Estamos reunidos, estaremos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Fique com Deus.